Nossas regionais vão fazer o contato com vocês, esclarecendo essas possíveis dúvidas que restarem. Então, a gente vai seguir uma ordem cronológica desde o primeiro comunicado emitido em 2020, que o primeiro foi sobre a dilatação. A dilatação, ela teve um prazo diferenciado do que vocês estavam acostumados com o FIES legado. Então, ele teve um período para que o aluno pudesse solicitar desde o dia 15 de dezembro, foi o último mês do semestre de utilização do aluno, até o dia 15 de janeiro. Qual é o motivo dessa diferenciação de data no novo FIES? O novo FIES, ele gera um boleto único. Como você já sabe, todo pagamento feito pelo aluno é via boleto único emitido pela Caixa. Esse boleto, ele é emitido todo dia 15 e no novo FIES não existe a fase de carência. Então, encerrou-se a fase de utilização, o aluno já entra imediatamente na fase de amortização. Então, por isso a necessidade dessa adaptação do período, para que até 15 de janeiro o aluno consiga solicitar, para que a gente consiga reproduzir essa dilatação em 15 de fevereiro. Se ele não fizer dentro desse prazo, a dilatação ela não consegue ser processada, uma vez que o boleto já está gerando uma parcela de amortização, ou seja, ele já está fazendo o pagamento do financiamento dele até o semestre anterior, né? Então, no caso desse semestre agora de 2020, até dezembro de 2019, ele finalizou a fase de utilização e já está quitando o pagamento no boleto único, né, através da amortização. Então, por isso a necessidade desse prazo diferenciado. Ok. Em relação ao aditamento de renovação, tá, o prazo dele foi aberto agora no dia 22 de janeiro. E, à época, foi informado que o período de transferência ele seria aberto posteriormente. Tá? O aditamento de renovação já pode ser iniciado aí a partir de 22 de janeiro, ele pode ser realizado até 30 de abril. Tanto o aditamento de renovação quanto a suspensão, eles já estão aí desde o dia 22 de janeiro disponíveis para todos os estudantes que fazem jus, né? Ou seja, que fizeram aí até o semestre 2 de 19, ou tiveram contratação no segundo semestre de 19, ou tiveram até o aditamento do segundo semestre de 19 realizado. Tá? É uma condição não ter nenhum semestre em aberto para conseguir fazer o aditamento. O próximo comunicado, o terceiro comunicado emitido, foi com relação à rematrícula. O que acontece? A gente recebeu alguns acionamentos de alunos informando que as faculdades estavam impedindo que ele fizesse a matrícula e começasse o semestre de estudos em virtude de questionamentos com relação ao repasse do valor financiado. Como vocês sabem, a gente fez uma comunicação em novembro sobre uma ocorrência que a gente verificou no repasse, que estão sendo ajustados. A gente tem um cronograma de ajuste desses pagamentos. Então, cada mês, a cada repasse, a gente vem regularizando algumas questões vinculadas ao repasse da parte financiada pelo FIES. Agora, em fevereiro, nós estamos finalizando o repasse, que vai se efetivar amanhã, 10 de março. Esse repasse ele vai tratar bastante de algumas repasses mensais que estavam represados, que vão ser liberados agora. Então, amanhã vocês vão conseguir entrar nos relatórios e fazerem essa verificação. Mas, independente disso, a portaria 209, no artigo 68, ela prevê que as mantenedoras elas não podem, elas têm condições que elas têm que cumprir e que elas não podem impedir o estudante de cursar, de fazer a matrícula e de participar tanto de provas quanto de assistir às aulas em virtude dessa ausência da identificação do repasse da parte financiada. Então, só lembrando vocês disso, os casos que vocês tiverem dúvida com relação ao repasse, não receberam e tem alguma dúvida com relação aos relatórios, vocês podem mandar para as regionais vinculadas, que a gente vai responder pontualmente o caso de cada mantenedora que efetivar esse questionamento. Mas lembrem-se que vocês não podem impedir os alunos de estudarem e que vocês estão sujeitos a penalizações previstas na lei para quem efetivar esse tipo de ação indevida. O próximo comunicado, ele é referente ao repasse de janeiro, tá? Que à época foi informada que o repasse havia sido concluído e que seria disponibilizado em títulos até o dia 11 de fevereiro.
tá? Não são todas as comunicações de apuração que são realizadas, tá? A gente segue um cronograma que foi divulgado aí no final de 2019, com todos os calendários aí de repasse, de recompra e de pagamento de tributos, tá? Então, foi feita essa comunicação em relação à apuração de janeiro, mas ela não é uma comunicação que é feita mensalmente, tá? Até por conta das comunicações anteriores que foram feitas com um calendário de todos os repasses, tá? Então, aí foi só uma confirmação dessa apuração e da previsão de disponibilização, tá? As informações de repasse, elas podem ser consultadas no CIFES, no relatório de contratação analítico e sintético, e também, caso queira uma análise específica de um estudante, a consulta pode ser feita por CPF no relatório de apuração analítico, tá? Então, à época foi feita essa comunicação, informando, inclusive, a regularização de algumas situações de repasse, tá? Como, por exemplo, a da troca de mantença, que estava prevista aí para 10 de março. O comunicado que foi feito em relação ao pagamento das mensalidades, tá? Ele foi feito agora em 18 de fevereiro, tá? Ele foi um comunicado similar aos que a gente fez aí sobre esse tema semestralmente, informando as condições em que a coparticipação passa a ser feita aí via o boleto único com a Caixa, tá? Então, o que acontece? As contratações que são realizadas até o dia 15 do mês, no mês seguinte, o boleto único já é com a Caixa. Tá? As contratações que são realizadas após o dia 15, só no mês subsequente que o aluno tem o boleto com a Caixa. O que significa isso? Que dali para trás o acerto dele é com a instituição. Então, vou pegar um exemplo prático, um aluno que tenha feito uma contratação até, por exemplo, 15 de março, tá? Em 15 de abril ele já tem boleto com a Caixa. Se ele fizer a partir do dia 16 de março, tá? Ele vai ter o boleto aí só em 15 de maio. Então, dali para trás, nesse caso que eu utilizei aí, que ele tem boleto com a Caixa a partir de 15 de maio, ele vai pagar janeiro, fevereiro, março e abril a mensalidade na instituição. Tá? O que a Caixa vai passar é a parte financiada integralmente, né, conforme o percentual que o aluno obteve junto à CESUMEC, né, no processo anterior à contratação, e após a contratação na Caixa, ele paga a coparticipação nesse parâmetro que eu coloquei. Se a contratação é efetivada até o dia 15, no mês seguinte, o boleto é com a Caixa. Após o dia 15, somente no mês subsequente. Tá? Na época foi enviado esse comunicado, inclusive com uma tabela para facilitar a visualização mês a mês. Ok? Você quer complementar? Só lembrando que o período anterior a essa data da emissão do boleto único, o aluno ele tem que fazer o pagamento, a faculdade tem que acionar o aluno e fazer esse acordo sobre esse pagamento diretamente com ele. A partir do momento da emissão do boleto único é que a Caixa é responsável pelo pagamento e pela gestão da coparticipação via boleto único. Bom, o próximo comunicado que a gente emitiu foi sobre um assunto que já gerou bastante dúvidas o ano passado e a gente tentou no comunicado esclarecer da melhor forma possível para que vocês entendessem, que é a atualização do IPCA. Como funciona tanto o IPCA quanto o índice indexador que vocês vinculam ao IPCA. Vamos voltar um passo lá para o oferta, quando vocês fizeram a adesão ao novo FIES e fizeram o oferta do curso. Quando é feito o oferta, vocês colocam todos os cursos para os quais vocês estão ofertando vagas, colocam os valores de cada semestralidade da cadeia do curso, do início ao fim. Então, digamos que lá em 2018, vocês colocaram um curso Direito, vocês colocam todos os semestres do curso com um valor e indicam um indexador. Esse indexador é um percentual que ele vai incidir sobre o IPCA. O que é o IPCA? O IPCA ele é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE todo ano. Então, sempre que completa-se um ano,
em 2019, quando completou um ano dos primeiros contratos. Então, a gente pegou o IPCA referente a 2018 e agora, em 2020, a gente está fazendo a atualização referente ao IPCA de 2019. Então, a legislação ela prevê essa atualização anual para o período seguinte. Então, nós colocamos no comunicado um quadrinho mostrando o exemplo e mostrando uma atualização do exemplo. Meninas, se vocês puderem subir um pouquinho. A gente mostrou um exemplo de um curso com a aplicação do IPCA em 2018. Então, foi o IPCA aplicado o percentual do indexador que vocês indicaram. No exemplo, a gente colocou um indexador de 130%. Então, esse 130% incide sobre o valor do IPCA de 2018. Então, no exemplo posto, ficou 3,75 o IPCA de 2018, aplicou-se o 130, né, sobre o IPCA, gerou uma atualização desse valor. Isso no iníciozinho de 2019, referente a 2018. Agora, em 2020, a gente está pegando esse valor novo, já atualizado com 2018, e aplicando também o IPCA de 2019. Então, ele vem num ajuste gradativo. Não é que eu volte lá para o valor de 2018 e aplique agora um IPCA novo. Eu venho fazendo o acúmulo ano a ano desses índices. Então, agora a gente está aplicando o IPCA de 2019, foi 4,31. Sobre 4,31, a gente aplicou o indexador que vocês indicaram na oferta e geramos um novo valor de curso para aquele semestre que o aluno vai estudar nesse momento. Então, quando vocês entrarem lá para fazer o aditamento, vocês vão visualizar o valor que já é carregado no campo, o valor para o FIES, com essa atualização acumulada para os alunos que entraram em 2018. Para os alunos que entraram em 2019, vocês vão ver o valor somente de 2019. Sobre esse valor, vocês ainda podem fazer aquela atualização de grade, que é os 20,80, né, tão famosos. Então, esse valor, por enquanto, ainda não pode ser alterado, diferentemente desses dois percentuais, 20,80. Tá? Então, o IPCA, ele não é uma... a gente tentou colocar no comunicado uma forma bem simples de vocês visualizarem, mas é simples, basta vocês saberem que o valor do IPCA. Sobre ele, a gente vai aplicar o indexador que vocês apontaram no oferta. Houve aí um reenvio do comunicado anual de repasses por conta de um ajuste de data. Tá? Foi feito um ajuste aí, se eu não me engano, foi no repasse número 5, a competência abril, a data estava divergente aí da data real. A gente está seguindo, a Caixa está seguindo o mesmo calendário do FNDE, para o FIES legado. Tá? Então, houve aí um ajuste de data, acho que tinham datas similares, ou a data tinha uma divergência pequena aí de dias, e foi feito esse ajuste e foi feito o reenvio. Esse mesmo calendário foi enviado no final do ano, em dezembro, junto com os calendários de recompra e de lote de tributos GPS. Então, foi feita só uma atualização aí em relação à data, sem prejuízo nenhum aos repasses. O próximo comunicado foi a entrega de uma funcionalidade que estava muito aguardada, tanto pelos alunos quanto pelas instituições financeiras, quanto pelas instituições de ensino, que foi a transferência. A transferência... Por que a transferência ela foi aberta com um tempo depois do aditamento de renovação ter sido aberto? Ele não foi simultâneo, como acontece no FIES legado. Vou explicar para vocês. Na transferência, o que a gente entende que a transferência gera? Ela gera um novo contrato com a instituição de origem. Então, o aluno está saindo de uma instituição lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e está vindo estudar aqui em Brasília. Então, ele está fazendo uma transferência, mas ele está criando, a partir do momento que a instituição destino aceitou, ele está criando, a partir daquele momento, um vínculo com essa instituição. Então, como eu vou saber qual é o valor da semestralidade, qual é o valor da cadeia de cursos dele dali em diante? Eu tenho que olhar para o que essa faculdade destino ofertou para aquele curso para onde ele está sendo transferido. Então, a gente depende do oferta 1 de 20.
O aluno está vindo de outros semestres e está se transferindo, está criando o vínculo com a IES de destino agora em 1 de 20. Então, a gente tem que olhar para a cadeia de ofertas 1 de 20 dessa instituição e fazer o vínculo dele, buscando qual é o valor da semestralidade que, a partir de então, ele vai instituir como laço com essa instituição. Então, a gente depende da validação pelo MEC e a liberação pelo MEC do oferta 1 de 20 para podermos liberar a funcionalidade de transferência. Então, esse delay entre o início do aditamento de renovação e do aditamento de transferência ocorreu em virtude do fechamento do oferta 1 de 20, que vocês forneceram lá para o MEC, e o MEC precisa fazer uma consolidação, ele faz uma verificação, uma confirmação de todos os dados, né, da consistência de todos os dados inseridos, e a partir dessa consolidação é que ele encaminha para a gente esse arquivo. A partir desse envio, a gente internaliza esse arquivo dentro do Cefes e só a partir de então é que o aluno consegue fazer a transferência. Aí ele entra lá, quando o aluno acessa o sistema, já carrega na combo para ele de seleção todos os cursos e todas as instituições de ensino que fizeram ofertas em 1 de 20. Então, por isso que ocorreu esse delay, mas agora, desde do dia 26 de fevereiro, logo na quarta-feira de pós-carnaval, né? Já está disponível, os alunos podem fazer as transferências, inclusive agora, no período que está aberto o aditamento extemporâneo, a transferência 1 de 20 continua ativa, então os alunos continuam podendo acessar o sistema e fazer a transferência, não está tendo prejuízo da transferência em virtude do extemporâneo, então tanto eles podem solicitar, quanto vocês podem fazer a validação. Em relação à transferência 1.20, a gente fez até uma ressalva no comunicado em relação à necessidade do aluno que deseja a transferência, de que ele faça primeiro a solicitação de transferência, só após a validação, né, a IES de destino aí faça esse aditamento 1.20. Porque se o aluno ele faz a validação do 1.20, ele já está dizendo ao sistema, né, que ele pretende o financiamento naquelas mesmas condições ali anteriores, né, naquela mesma instituição anterior, com aqueles valores, naquele curso. Tá? Então é importante aí orientar os alunos nesse sentido, de que quem quiser fazer a transferência, primeiro faça o comando de transferência e em seguida o aditamento do primeiro semestre de 2020. O próximo comunicado abordou aí melhorias nos relatórios de coparticipação. Então foram feitas aí algumas melhorias em relação àquele relatório analítico, repasse analítico IES, que é um relatório onde vocês visualizam aí a coparticipação dos estudantes, a parte não financiada. Tá? Então, é um relatório que hoje permite filtros, tem um campo de filtro onde você pode inserir qualquer informação ali, seja de valores, de CPF, tá? Ele faz esse filtro e da mesma forma tem uma opção no combo de colocar o CPF de um aluno e ali você visualiza todas as coparticipações desse aluno. Tá? Então foi uma melhoria aí que foi implantada e que vai facilitar bastante a gestão das instituições em relação à parte não financiada. O próximo comunicado, a gente tratou do aditamento extemporâneo 2 de 2018. É a última janela que a gente está abrindo para aditamento desse semestre. E foi feito um comunicado tanto aos estudantes, a gente encaminhou por e-mail e por SMS a comunicação para todos os alunos que encontram-se com esse semestre em aberto. Então, a gente enviou tanto por e-mail quanto por SMS e tentando mobilizar esses alunos a fazerem esse aditamento, né, nessa última oportunidade, antes da gente implementar a suspensão tácita. A gente encaminhou com bastante tempo de antecedência, considerando que para ele fazer esses aditamentos, ele precisa estar adimplente. Então, ele precisa estar com o pagamento dos boletos únicos em dia e que o sistema ele leva alguns dias para fazer o efetivo processamento desses pagamentos. Então, a gente encaminhou com uma certa antecedência, pedindo para que esses alunos regularizem as situações de pagamentos em abertos que porventura eles tenham e que façam realmente o comando lá de solicitação junto tanto a vocês, né, para vocês iniciarem o pedido do aditamento deles, quanto a conclusão
para utilizar essa última oportunidade de janela para regularizar o contrato e permanecer com o seu financiamento ativo, e inclusive podendo fazer os comandos para os aditamentos futuros, um de 19, 2 de 19 e um de 20. Pode passar para o próximo, meninas. As meninas estão passando aqui para a gente os comunicados na tela. Em seguida, a gente encaminhou para vocês o comunicado avisando realmente da oportunidade da janela, né, que seria do dia 2 ao dia 9. Inclusive, hoje é o último dia, aproveitem, façam o aditamento, entrem em contato com seus alunos, verifiquem. Se vocês acessarem o Cifés nesse momento, ele vai ter a relação de todos os alunos 2 de 18 que ainda têm o aditamento lá pendente. Tentem contactar esses alunos, incentivá-los e motivá-los a efetivamente fecharem lá o seu aditamento. Nesse comunicado que nós encaminhamos para vocês, a gente colocou inclusive a informação da publicação que nós fizemos no Diário Oficial. Nós fizemos uma publicação no Diário Oficial tentando ampliar ao máximo possível essa comunicação com os alunos, considerando que a gente pode ter algum cadastro desatualizado. Então, a gente publicou indicando tanto o período quanto a necessidade de estar adimplente, quanto a oportunidade final deles fazerem o seu aditamento, e informando que logo após nós fecharmos essa janela, em seguida a gente vai processar a suspensão tácita. E aí, processando a suspensão tácita, mesmo que esse aluno se enquadre na suspensão tácita, ele vai estar apto a fazer o aditamento 1 de 19. Então, a gente vai abrir a oportunidade da condição para que ele conste já no relatório para vocês, na lista de contratos a aditar, 1 de 19. E assim sucessivamente. A gente vai abrir a última janela 1 de 19, permitir que eles façam os comandos. Não fazendo, a gente vai processar a suspensão tácita também para 1 de 19 e abrir em seguida a janela 2 de 20. Então, a ideia agora é a gente regularizar o passado e estabelecermos a suspensão tácita logo em seguida ao fechamento do semestre. Então, assim, o que isso traz de diferente para vocês, importante para vocês ficarem atentos, que precisam utilizar o período de aditamento dentro do semestre. Então, agora o aditamento 1 de 20 ele está aberto até dia 30 de abril. Utilizem esse prazo, não deixem de iniciar o processo de aditamento lá dentro do Cifés. Mobilizem seus alunos a aditarem, porque logo que a gente encerrar e que a gente virar o semestre, formos para 2 de 20, a intenção da Caixa já é efetivarmos as suspensões de uma forma regular, as suspensões tácitas. Então, a gente não vai mais deixar janelas extemporâneas abertas por prazos longos, como a gente fez em 2 de 18, 1 de 19, 2 de 20, a ideia agora, e 2 de 19, desculpa, a ideia agora é, fechando o semestre 1 de 20, no início do semestre 2 de 20, a gente já vai rodar a suspensão tácita do 1 de 20, para que esses alunos fiquem aptos a aditarem o 2 de 20. Tá? Então, utilizem o período de vocês, que é até dia 30 de abril, para iniciarem os aditamentos e mobilizarem os alunos a validarem esses aditamentos. O próximo comunicado ele foi feito agora no dia 4 de março. É um comunicado informando aí a abertura de mais unidades de atendimento presencial. Tá? Criamos aí mais 17 unidades de atendimento presencial para esse contato aí com as mantenedoras e instituições de ensino. Tá? É uma lista, né? Foi colocada aí uma lista, né? Sempre com o e-mail começando como fies.atendimento e a sigla da unidade de atendimento presencial. Então, todas essas unidades já se encontram aí operando e aguardando o contato de vocês, conforme essa vinculação. Tá? Essas unidades, elas recepcionam através desses e-mails, né? E fazem aí também o atendimento presencial, se necessário e se for do interesse de cada instituição, é feito esse agendamento. E fora isso, a gente disponibiliza também os nossos contatos da central telefônica, que ficam sempre abaixo, né, do comunicado. A gente coloca os 2 números, tá, do 0800 e o outro. Se você puder baixar, só para eu ler o número. Pode subir, desculpa. É mais, até o final, por favor. Aí, ótimo.
que são os números 3004-1104 e o 0800-726-0104. Então, tem esses dois números, né, para capital ou demais regiões, e as 52 unidades de atendimento presencial. Sobre o atendimento, eu queria só reforçar assim, o esforço que a Caixa vem fazendo para ampliar e para melhorar o atendimento a vocês. Então, nesse momento, a gente tem 52 regionais atendendo vocês, sendo todas as capitais, mais algumas cidades, 25 cidades metropolitanas. Então, assim, a gente ampliou muito o nosso braço de atendimento, mas eu percebo que a gente tem ainda um resquício lá do iniciozinho, quando a gente começou a operar, que as demandas eram muitas e a gente não tinha a capilaridade necessária para responder no tempo devido, no tempo que vocês esperavam. Então, isso traz uma certa resistência de acionarem as regionais. E aí a gente queria pedir encarecidamente que vocês acionem as regionais, tratem com eles, a gente tem um prazo estabelecido com eles, nós aqui da Matriz fazendo essa gestão estratégica, a gente dá suporte às regionais nas questões que vocês levantam e abordam com eles, e a gente está acompanhando o atendimento, o prazo de atendimento que eles estão fornecendo as respostas para vocês. Então, assim, se vocês por acaso acionarem, tiverem uma demora maior do que 10 dias para receberem uma resposta, mandem em cima do mesmo e-mail para eles, primeira reiteração, segunda reiteração, podem fazer isso, porque nós aqui da Matriz a gente vai conseguir visualizar isso e acompanhar, acioná-los para verificar se existe alguma dificuldade na resposta para vocês. Mas assim, o que a gente está percebendo? Que todas as demandas que estão chegando, tanto no atendimento presencial quanto via e-mail, as regionais elas estão atendendo de forma adequada. Então, tentem se desprender daquele momento lá do início, que talvez vocês tenham encaminhado um e-mail ou outro e tenham demorado a receber alguma resposta. Ou então, a gente tinha um outro e-mail que, na verdade, nem era um canal, aí vocês mandavam questionamentos e a gente não podia responder porque não era um canal de atendimento da Caixa, e aí ficou essa impressão de que não havia resposta. Então, se desprendam desse passado e tentem acionar as regionais agora, porque realmente a gente está tentando trabalhar para melhorar. Estamos com uma rede muito ampliada, muito capilarizada para atendimento de vocês, e aí a gente gostaria de pedir também esse apoio de vocês, porque só acionando, vocês acionando e a gente monitorando daqui, que a gente consegue melhorar esse atendimento. Tá bom? E eu queria agradecer a equipe aqui da ANUP, que participou, forneceu o espaço aqui para a gente esclarecer esses comunicados. É bastante importante a gente ter esse canal aberto com vocês. Em breve a gente vai fazer um outro evento de perguntas e respostas, que vocês vão poder colocar as questões online para que a gente responda. Mas agradeço muito aqui a ANUP a oportunidade, o canal, da gente poder conversar com vocês, passar essas informações que às vezes por e-mail não fica tão claro, ou vocês recebem algum e-mail que não chega a quem efetivamente está operando. Inclusive, esse é um outro ponto que, se vocês quiserem atualizar, mandar novos e-mails, o e-mail que está sendo enviado, o comunicado, não é o e-mail de quem está operando. Também podem enviar isso para a nossa regional, que a gente faz a atualização aqui do nosso cadastro, para tentar mandar esse comunicado para o máximo de pessoas que realmente operam o FIES e que essas informações circulem da melhor forma possível. Um outro ponto que eu queria só chamar a atenção é para vocês tomarem cuidado com o endereço do e-mail das regionais, porque a maioria é fies.atendimento, e aí quando vocês não colocam esse ponto, ele dá um erro, uma mensagem de erro. Então, cuidado só na hora de encaminhar, para prestar atenção direitinho no e-mail a ser enviado. Tá bom, pessoal? Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de mais uma vez lembrar sobre o e-mail que vocês podem enviar as perguntas, para que a gente organize as perguntas e encaminhe para as regionais da Caixa. É o faleconosco@anup.org.br. Os links com o vídeo continuarão disponíveis tanto no YouTube quanto no Facebook. E, mais uma vez, agradecer a Débora, Cláudia, o pessoal da Caixa, que prontamente nos atendeu para tirar a dúvida dos nossos associados. Marcaremos um outro FAQ daqui a alguns dias e enviaremos o comunicado. Muito obrigada. Boa tarde.